Olá, nós já falamos muita coisa a respeito da crase e ainda há bastantes coisas a serem ditas. E hoje nós vamos tratar justamente de uma ideia muito interessante da crase, aquela com a qual a gente trabalha o tempo inteiro aí no nível fundamental, no nível médio, que é a crase com artigo. Nas aulas anteriores nós fizemos a definição de crase, depois falamos da crase com a preposição a e o pronome demonstrativo a. E falamos depois, em outra aula, da preposição a com a inicial dos pronomes demonstrativos aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Não é isso? E vocês viram que a única questão mais complexa era a questão da regência. Era verificar a regência e saber se o que vinha depois era ou não pronome demonstrativo. Muito simples, muito fácil, como tudo na língua portuguesa. Hoje nós vamos começar a discutir os casos em que há artigo feminino, o artigo a ou o artigo as. E aí existem algumas regras, não é isso? Várias regras. Aqui no nosso curso nós vamos condensar então para deixarmos o menor número de regras possível para que você faça uma excelente prova e escreva um excelente texto, tá bem? O assunto de hoje, então, é a crase diante de nomes próprios de localidades. E o que são localidades? Vejam aí. São nomes próprios de vilas, bairros, cidades, estados, países, regiões, territórios, zonas, no bom sentido, e tudo mais que se refira a uma localidade, tá certo? E aí? Como fica, então, a crase? Nós já sabemos que o ingrediente básico da crase é a preposição. Você se lembra lá da brincadeirinha? Preposição, leite condensado? Pois é. Então, a primeira coisa que se faz é observar a preposição. Veja aí. Fui à Bahia, fui a Paris. Será que existe crase? Ora. O verbo ir pede preposição? O que nós temos aqui é o verbo ir, não é? Fui é o verbo ir no passado. O verbo ir pede preposição sim. Então, este a que está aqui é preposição na primeira e preposição na segunda. Agora, eu tenho que verificar se existe ou não artigo. Se houver artigo, haverá crase. Se não houver artigo, não haverá crase. O nome Bahia admite artigo? Sim, a Bahia é um lindo estado. Então, Bahia admite artigo. Esse a que aparece aqui é um artigo. Então, eu devo colocar o acento grave. Por quê? Porque eu tenho uma preposição e um artigo. Se eu tenho uma preposição e um artigo, eu tenho a fusão de vogais idênticas. Crase obrigatória. Fui a Paris. Paris, a cidade-luz. Paris admite artigo? Não, não admite. Eu não digo a Paris é linda. Eu digo simplesmente, Paris é linda. Agora eu digo, a Bahia é linda. Perceberam? Existem algumas localidades, alguns nomes próprios de localidades que admitem artigo. Outros nomes próprios de localidades que não admitem artigo. Então a crase com esses nomes próprios de localidade vai depender de quê? Da presença do artigo. Aí temos que lembrar o seguinte. A crase é a fusão de vogais idênticas. Então, para que haja crase, é preciso haver preposição e artigo. Então, fui à Bahia com crase, fui a Paris sem crase. Na primeira eu tenho preposição e artigo, na segunda eu tenho apenas preposição. Veja outra. Conheço a Bahia. Com crase ou sem crase? Aí alguns vão dizer, ai meu Deus, e aí? Ora, você não pode se esquecer de algo que já dissemos em aulas anteriores. O conhecimento aqui é cumulativo, não é isso? Então eu posso dizer o seguinte, o verbo conhecer pede preposição? Não, o verbo conhecer não pede preposição. É um verbo transitivo direto. Quem conhece, conhece algo. Quem conhece, conhece alguém. Não é isso? Então não há crase. Por quê? Porque o verbo conhecer não pede preposição. Esse a que aparece aqui, ele é apenas artigo para a palavra Bahia. Conhecer, então, é um verbo transitivo direto.
Simples deste jeito, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Então, nunca esqueça, a primeira coisa que você verifica é, existe ou não preposição? Se não existe preposição, nem se preocupe com a crase. Agora, se existe preposição, aí você tem de verificar se é possível ou não a presença do artigo. E aí surgem regrinhas práticas, não surgem? Sim. Vocês se lembram de algumas regras práticas? Sim, disseram todos euforicamente. Então vamos lá, você. Uma regra prática para o uso da crase. Pode falar em voz alta, que eu estou ouvindo. Um pouquinho mais alto. Vamos lá. Você já ouviu o seguinte: para saber se há crase diante de uma palavra feminina, troque a palavra feminina por uma masculina. Se diante da masculina aparecer ao, diante da feminina haverá crase. Lembram-se disso? Esqueçam. Nem sempre isso dá certo. Aí você vai dizer, Aguinaldo, eu usei isso o tempo inteiro lá na 8ª série. Sim, para a 8ª série isso dava certo. Por quê? Porque o professor da 8ª série dava essa regrinha prática e aí colocava na lousa exemplos em que essa regra prática coubesse. E aí ele só dava exemplos em que a regra prática coubesse. E desses exemplos ele tirava alguns, colocava na prova e pronto. Só que num concurso público, no vestibular, no Enem, eles vão colocar apenas frases em que a regra prática caiba. Não, eles vão colocar justamente a curiosidade, a observação, a pegadinha. Então, deixemos esta regra de lado. Aquela outra, trocar o a por para, de, em e por. Se aparecer para, a, da, na ou pela, haverá crase no a. Lembram-se disso? Esqueçam. Existem também curiosidades para esta regra. Aí você vai dizer, Aguinaldo, então eu tenho que esquecer tudo que eu estudei? Não. Existe uma que dá certo sempre, que é a regrinha das localidades. Você se lembra desta regrinha? Claro que sim. A regra dizia o seguinte, quer ver? Aí está. Você tinha que pegar o nome da localidade e colocar nos trocadilhos vindá e vindê. E aqui nessa lacuna, então, você coloca a localidade. Não é isso? Se a localidade for colocada no vindá, é porque existe artigo. Veja, esse dá que aparece aqui é a preposição de mais o artigo a. Então, esse a é o que chamamos de artigo. Aí está. Agora, se você disser vinde, esse de é só a preposição de. Não existe artigo. Por isso, se você colocar o nome da localidade do lado de vindá, é porque a localidade admite artigo. Se você colocar ao lado de vinde, é porque a localidade não admite artigo. E aí, para ficar mais fácil, os nossos professores criaram um trocadilho, um versinho. Vindá, crase a. Vinde, crase pra quê? Pronto. É só você agora pegar aí o seu filhinho, o seu sobrinho, o seu priminho, o seu irmãozinho, qualquer inho de você e brincar de roda por 10 minutos com essa musiquinha e você não esquece mais. Vindá, crase a. Vinde, crase pra quê? Mas lembre-se, essa nossa técnica, vindá, crase a, vinde, crase pra quê? Ela está testando o quê? Ela está testando o aparecimento ou o desaparecimento do artigo. Do artigo apenas. Você não pode esquecer que a preposição a deve aparecer também. Então, para usar esta regra, para usar este trocadilho, vindá, crase a, vinde, crase pra quê? A primeira coisa que você tem de verificar é o seguinte: existe ou não a preposição a? Se existe a preposição a, então você usa estes versinhos, este trocadilho. Agora, se não existe a preposição a, nem adianta aplicar esta regra. Por quê? Porque a regra vai testar apenas o uso do artigo. Cuidado, hein? Existem professores que dão esta regra e esquecem de fazer este aviso. Esta regra testa apenas o emprego do artigo. Para ficar mais claro, vamos ao nosso primeiro exemplo. Veja aí.
Fui à Bahia e fui a Paris. O verbo pede preposição? Sim, o verbo pede preposição. Então aqui eu tenho a preposição a exigida pelo verbo, não tenho? Tenho. Agora eu uso a regra. Vim da Bahia ou vim de Bahia? Vim da. Ah, vim da, crase a. Fui a Paris ou vim de Paris? Vim de. Vim de, crase pra quê? Repare que aqui existe crase, porque eu tenho a preposição do verbo ir, mais o artigo de Bahia. Agora, e se eu disser isto aqui? Conheço a Bahia. Veja, se eu aplico a regra, vim de Bahia ou vim da Bahia? Vim da. Ah, então vim da crase a. Que besteira. A primeira coisa que eu tenho de verificar é o quê? Se existe ou não preposição. O verbo conhecer pede preposição? Não, o verbo conhecer não pede preposição. Então esse a que está aí é apenas artigo. Repararam? Para haver crase, é preciso haver esta intersecção. E é preciso, então, que haja preposição e artigo. Se houver só preposição, não haverá crase. Se houver só artigo, não haverá crase. E esta nossa regrinha do vim da e vim de, ela testa apenas o aparecimento do artigo. Ela não testa a preposição. Então a minha grande dica para vocês é a seguinte: verifique sempre a regência. Existe preposição? Sim. Então aplique a regra para ver se surge ou não artigo. Existe preposição? Não. Então nem adianta aplicar a regra, porque jamais haverá crase, porque se não há preposição, e a preposição é o ingrediente básico da crase. Perceberam a lógica? Assim a regra faz sentido. Eu sofri muito com esta regrinha lá na 8ª série, porque eu decorei lá, vim da crase a, vim de crase pra quê? E aí tinha lá a frase, a cidade é linda. A cidade é sujeito, mas eu já colocava uma crase. Por quê? Porque eu fazia vim da cidade ou vim de cidade? Vim da cidade, vim da crase a. Só que o professor lá na minha 8ª série esqueceu de dizer, Aguinaldo, desta regra você só aplica se houver a preposição a. Aí agora é que eu sei, agora é que eu já sou professor há quase 40, quer dizer, há quase 4 anos. Brincadeirinha. Bom, vamos falar em tempo aqui, vamos continuar na crase, não é isso? Então lembre-se, é preciso primeiramente verificar a preposição. Aí você vai dizer, Aguinaldo, eu já entendi, você está se repetindo muito. É porque é muito importante isso para todas as nossas outras aulas que ainda falarão da crase, tá bem? Então vamos a alguns exemplos? Vamos lá. Fui à Bahia, vim da crase a. Fui a Paris, vim de crase pra quê? Perceberam como funciona? Sim. Cheguei a Roma, com crase ou sem crase? Vim da Roma ou vim de Roma? Vim de crase pra quê? Voltei à Alemanha, vim de Alemanha ou vim da Alemanha? Vim da. Ah, vim da crase a. Então eu tenho de colocar crase aqui. Perceberam? Eu estou usando aqui verbos que pedem preposição. O verbo chegar pede a preposição a. Então aqui está. Agora o nome Roma não admite artigo. O verbo voltar pede a preposição a. E o nome Alemanha admite artigo. Vim da Alemanha. Então aqui existem as duas coisas. Voltei à Alemanha com crase. Irei a Santa Catarina. O verbo ir pede a preposição a. Sim, quem vai, vai a algum lugar. Santa Catarina admite artigo? Vamos ver. Vim da Santa Catarina ou vim de Santa Catarina? Vim de, crase pra quê? Mais uma. Viajei à China. O verbo viajar pede a preposição a? Sim, quem viaja, viaja a algum lugar. Vim de China ou vim da China? Vim da, crase a. Ah, então aqui eu preciso do acento grave, não é isso? Por isso, viajei à China com crase. Muito simples, muito fácil, como tudo na língua portuguesa. Dúvidas? Problemas? Não? Então vamos adiante. Nós já sabemos o seguinte: verificar se há ou não preposição.
Se houver preposição, eu uso a regra prática. Vindar, crasear, vinde, crase para quê? Se não houver preposição, jamais haverá crase. Nunca, 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 nunca. E nunca em língua portuguesa quer dizer nunca. Tá certo? Se não houver preposição, não há crase. Se vindar, você utiliza crasear. Se vender, você utiliza crase para quê? Mas, nós temos aí uma observação, uma curiosidade para a nossa regrinha que acabamos de ver. Veja aí na tela. Mas, se houver um determinante, haverá crase obrigatória. Se houver um determinante, haverá crase obrigatória? O que é um determinante? Aguinaldo, determinante é aquilo que determina. Isto mesmo. Ah, então para ser determinante é preciso fazer o quê? É preciso especificar o nome da localidade. Quando eu digo cheguei a Roma, não há crase. Mas e se eu disser cheguei a Roma abandonada? Olha só, aqui eu tenho então um termo que se liga à palavra Roma e que está especificando Roma. Não é mais qualquer Roma, é Roma abandonada. Não é isso? Então, a crase existe. Por quê? Vamos entender? O verbo chegar pede a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Não chega? Isto mesmo. Aí está. Pegue agora a expressão Roma abandonada. E vamos colocar naqueles trocadilhos, vindar ou vinde. Vocês diriam vinde Roma abandonada ou vindar Roma abandonada? Vindar, crasear. Por quê? Porque existe artigo. Então, crianças, pensem no seguinte. Este a que aparece aqui é um artigo para a palavra Roma. Como é que eu sei? Porque se Roma está determinada, Roma está definida. Então aparece diante dela um artigo definido. Olha que legal. O verbo chegar, então, pede a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. O nome Roma aqui está determinado. Então, ele exige o artigo definido. Aqui aparece, então, aquela intersecção de que falamos. Aqui existe crase. Agora, lembre-se, para ser determinante, é preciso especificar o nome da localidade. É preciso especificar a coisa, tá certo? Não é qualquer palavra, então, que funciona como determinante. Veja aí. Cheguei a Roma de carro, cheguei a Roma ontem, cheguei a Roma cansado. E aí? De carro é determinante para Roma? Não, de carro é um meio de transporte que eu usei para chegar a Roma. Cheguei a Roma ontem. Ontem é determinante para Roma? Não, é o tempo. Quando foi que eu cheguei a Roma? Cheguei a Roma cansado. Cansado é determinante para Roma? Não, eu é que estou cansado e cheguei a Roma. Não é isso? Então, eu é que estou cansado e cheguei a Roma. Que legal! Então, cuidado. Isto que nós colocamos aqui, de carro, ontem, cansado, não tem nada a ver com Roma. Então, não é determinante. Cheguei a Roma de carro sem crase, cheguei a Roma ontem sem crase, cheguei a Roma cansado sem crase. Tudo bem? Sem problema? Então vamos lá, vamos fazer uma brincadeirinha. Olhe para a tela. Cheguei a Roma abandonada. Quem é que está abandonada? Roma, não é isso? Agora, muita atenção para a brincadeira. Cheguei a Roma, vírgula, abandonada. Faz de conta que meu nome é Fafá de Belém. Tudo bem que eu não tenho a aparência da Fafá de Belém, mas vamos brincar de fazer de conta. E aí eu estou cantando uma música. Todo mundo se lembra da música Abandonada, gravada magnificamente bem por Fafá de Belém.
abandonada por você. Bom, é melhor que eu não cante, né? Mas Fafá de Belém tem uma música que diz assim, abandonada por você, etc, etc. E depois no outro, apaixonada por você. Depois vocês vão procurar a música no YouTube, é linda a música. Olhe para a tela. Se eu coloquei a vírgula aqui, esse abandonada é a Roma que está abandonada? Não, é o mesmo caso de cheguei cansado. Eu cheguei a Roma cansado. A Fafá de Belém chegou a Roma abandonada. Ela estava abandonada pelo seu amado, aí ela falou, vou me distrair. Onde? Em Roma. É fácil se distrair assim, né? Aí está. Cheguei a Roma abandonada. Muda tudo, não muda? Muda. Então esse abandonado é determinante para Roma? Não. O anterior era. A Roma é que estava abandonada e eu cheguei a ela. Aqui, a pessoa que está falando é que estava abandonada. E aí foi para Roma curtir o seu abandono. Ficou claro isso? Simples, óbvio, evidente, ululante? Então pensem nisso. Agora é pesquisar a música no YouTube, tá bem? O nome da música é Abandonada, gravada por Fafá de Belém. Vamos lá, vamos colocar então determinantes para Roma. Eis aí. Cheguei a Roma eterna, cheguei a Roma incendiada, cheguei a Roma dos meus sonhos, cheguei a Roma do Coliseu, cheguei a Roma do Papa, cheguei a Roma querida. Reparem, tudo isso aqui é determinante para a palavra Roma. Se tudo isso é determinante para Roma, então Roma admite artigo. Se Roma admite artigo, crase obrigatória. Cheguei a Roma com crase. Vamos até colocar aqui também para depois não pensarem que estava errada a frase. Cheguei a Roma, então, com crase. Por quê? Porque aqui nós temos determinantes. Isso tudo é determinante para a palavra Roma. Simples assim. Cheguei a Santa Catarina da Ponte Hercílio Luz. Vejam, se eu tivesse dito só cheguei a Santa Catarina, a gente já viu esta frase, não haveria crase, porque eu vim de Santa Catarina. Mas como eu digo, de Santa Catarina da Ponte Hercílio Luz, eu estou determinando. Ponte Hercílio Luz é próprio de Santa Catarina. Então, crase obrigatória. Simples, fácil, como tudo na língua portuguesa. Então, para ilustrar mais e mais e mais a aula, tenho uma curiosidade para vocês. Muito bem, já ouviram falar em África? Sim, este grande continente. Já ouviram falar em Ásia? Sim, outro continente. Já ouviram falar em Europa? Também, o velho continente, não é isso? E também, vocês já ouviram falar em Espanha, França, Holanda, Inglaterra? Sim, Agnaldo, já ouvimos. Por quê? Porque você terá de memorizar África, Ásia, Europa, Espanha, França, Holanda e Inglaterra. Essas localidades podem ou não receber artigo. Como assim, Aguinaldo? Antigamente, nós não usávamos artigo na palavra África. A gente dizia, Castro Alves, o grande poeta brasileiro, escreveu o livro Vozes de África. Hoje a gente diz Vozes da África. Então, a gramática permite que você use o nome dessa localidade sem artigo ou com artigo. Fica a critério de quem escreve. Por isso, a gente pode escrever desse jeito. Os filhos de África foram barbaramente escravizados. Ou os filhos da África foram barbaramente escravizados. O rei de Espanha esteve no Brasil. Ou o rei da Espanha esteve no Brasil. Eu moro na Avenida Penha de França. Ou eu moro na Avenida Penha da França. Aí está. Aqui em São Paulo existe uma avenida chamada Penha de França. O nome é bastante antigo. Se o nome fosse dado hoje, nós colocaríamos Penha da França. Penha quer dizer o quê?
pedra. Daí termos a palavra penhasco, despenhadeiro. Por isso, toda cidade que tem um bairro chamado Penha, esse bairro fica no alto de um morro, ou seja, no alto de uma montanha de pedra. Não é isso? Então vamos lá, para confirmar isso tudo. Olhem aí. Fui à França, com ou sem crase, porque eu posso ou não usar artigo, mas fui à França de Childerico I, crase obrigatória porque está determinada. Refiro-me à África, com ou sem crase, porque posso ou não usar artigo, mas refiro-me à África de Mandela, com crase obrigatória, porque está determinada. Voltei à Europa, com ou sem crase, mas voltei à Europa do Tratado de Roma, aquele assinado há mais de 50 anos e que deu origem à comunidade europeia, não é isso? Que deu origem ao euro. Então vamos lá. E para encerrar, irei à Holanda, com ou sem crase? Tanto faz. Se você não usar crase, esse a é só preposição. Se você usar crase, esse a é preposição e artigo. Mas, irei à Holanda de Johannes Vermeer, o grande pintor. Já viram a obra de Vermeer, não é? Linda, vale a pena ver. A Moça do Brinco de Pérola, isso virou até filme. Vale a pena depois procurar este filme. Bom, por hoje encerramos aqui. No próximo encontro, mais crase com o artigo. Até lá.